chegou o fim de uma era. Vamos dar tchau para esse quarto icônico de muitos vídeos e começar um novo ciclo. Então vamos acompanhar todo esse processo de mudança? Primeiro, embalei todos os meus itens frágeis. Nesse caso, os meus álbuns de K-pop. E aqui já fica a minha dica de usar plástico bolha na volta da superfície interna da caixa para ajudar a impermeabilizar. Eu tenho quase 40 álbuns, 2 lightstick e muita merch. Então, por conta disso, eu acabei colocando todo esse equipamento em 3 caixas. E agora fiquem com a gravação de mim colocando todos esses álbuns em caixas. E uma outra dica boa é que, já que eu tenho muita pelúcia, eu usei elas para poder colocar na parte de cima da caixa para dar uma amortecida. Então, antes de embalar, eu coloquei ali 1 ou 2 pelúcias para dar aquela segurada na onda, até para as coisas também não ficarem se mexendo e ter risco de machucar, quebrar ou rachar. Eu acho que definitivamente a parte mais chata da mudança é ficar embalando caixa, especificamente fechando ela com fita. Aí, sei lá, gente, depois que eu terminei, que eu já tava na 15ª caixa, eu não aguentava mais ficar abrindo fita, cortando fita. Aí é um saco mesmo. Mas enfim, né? Terminando essa parte aqui, eu comecei a embalar as coisas da minha mesa. Se tratando da minha mesa, existem 2 ambientes: a mesa e o móvel auxiliar. Eles são todos juntos em uma coisa só que eles são separados no sentido de função. E assim como os meus álbuns, as decorações da minha mesa também eram bem frágeis, eu queria tomar bastante cuidado com elas, então eu coloquei elas no mínimo de caixas possíveis, até para também não ter mais risco, né? E coloquei algumas pelúcias para amortecer bem na parte de cima da caixa. Nessa parte aqui, eu deixava bastante coisa de papelaria, então eu sabia que tinha muita coisa pra sair daí. Parece que não, né, porque o móvel é pequeno, só que de verdade, gente, ele é bem profundo e ele tem muitas seções diferentes. E eu, que gosto muito de papelaria, tenho muitas pilhas de cartela de adesivo, muita coleção de coisas de papelaria, e não parece, né, porque é pequenininho, mas ocupa muito espaço e tem muita coisa. E essa caixa foi uma das mais difíceis de fechar. Eu fiquei muito tempo para fechar essa caixa, eu tive até que acelerar o vídeo, porque demorou muito. Essa caixa eu não queria fechar por nada, e eu não queria também ficar usando várias caixas, porque a minha família também tinha que usar algumas delas, e para pegar essas caixas a gente tinha que ir no mercado e tal, e era bem chato.
Então eu tava tentando economizar a caixa e sofri um pouco, né? Eu apanhei um pouco dessa caixa. E nessa caixa aqui eu coloquei o que sobrou das coisas da minha mesa e também das coisinhas do meu kart, né? Não eram as comidas, no caso, né? As comidas eu coloquei em outro lugar, mas todo o resto de coisinhas de papelaria e alguns outros detalhes eu acabei tirando e colocando ali. E sobrou pouquinha coisa, né? Então ficou bem de boinha essa caixa. Obviamente eu tinha que tirar tudo que estava colado na parede e o pôster do TXT que eu tinha, ele já tinha caído fazia um tempo, então eu tinha dobrado ele direitinho e já tinha tirado da parede, porque eu já sabia que eu ia me mudar. Mas aí depois eu tirei todas essas fotinhos e tal pra guardar e levar pra outra casa. E depois eu fui limpando a parte do meu armário. Tem 3 seções, né? A primeira ali era de coisas da minha loja e um pouquinho de coisas que a gente guarda, assim, que não usa tanto. A segunda parte tinha as minhas roupas de cama e alguns acessórios. E a última parte era roupa mesmo. E a minha penteadeira improvisada. Nessa hora eu já tinha cansado bastante, né? Então eu só fiz a primeira parte do armário e logo já pedi pro meu pai para ele levar as caixas já, pra gente começar a organizar o resto das coisas no outro dia. E chegando nesse outro dia, eu já peguei e comecei a tirar as outras coisas daquela mesma parte do meu armário, porque sobraram algumas coisas, né? E porque da outra vez, gente, eu fiz isso, né? Embalei coisas até não aguentar mais. Dói muito a perna e tal, principalmente pra quem é mais sedentário, assim, né? Mas, enfim, fui terminando o armário. Eu achei que ia ser um bicho de 7 cabeças, acabou não sendo, foi bem de boa. Mas o começo deu uma engasgada, né? Mas depois foi fluindo. Roupa é bem fácil de guardar, né? É bem de boa. Então eu achei que ia ser aquele bicho de 7 cabeças, mas acabou não sendo, foi bem rapidinho. Por exemplo, essa parte aqui eu achei que eu nunca ia terminar, porque era muita coisa que tinha pra tirar, mas na verdade todas essas coisas, né, eram só roupa de cama, gente, porque roupa de cama ocupa muito espaço, né, e como eu tinha sofá-cama, o sofá-cama não dá pra deixar a roupa de cama lá, só o lençol mesmo, né, então os travesseiros, o cobertor, esse tipo de coisa eu tinha que tirar. E isso meio que dava aqui uma impressão falsa, né, de que o armário tava muito cheio, mas nem tava. A parte realmente que também me deu uma leve assustada foi essa parte da roupa, porque tem muita coisa e ainda tem meio que a minha penteadeira ali. Mas, gente, sério mesmo, chegou na hora assim, não era tão ruim assim quanto eu achei que fosse ser. Dobrei as roupas, botei elas em caixas e também peguei as coisinhas da minha penteadeira e coloquei em caixas também. E por fim, eu tinha que limpar tudo mesmo, né? Então eu fui pegando todas as caixas que ainda tinha uma coisinha assim, só falta colocar tal coisa. E eu fui finalizando elas, fechando, tirando lixo, teve muita coisa pra jogar fora, muita coisa pra doar. E à medida que foi chegando os últimos dias, eu fui dando tchau pra esse sofá-cama, fui dando tchau pra minha mesinha e tal, porque eu ia ficar um tempo sem, né? Porque ia ter um período ali de transição entre uma casa e outra. E isso foi bem chato, gente, porque eu amo muito meu quarto. Mas tá tudo bem porque logo o meu quarto já estava todo vazio e pronto para receber a equipe de mudança e a gente conseguir realmente ir embora. A minha mesa e a minha estante eles embalaram, mas o meu armário eles desmontaram mesmo e a minha cadeira eles levaram inteira e assim a gente foi. Chegamos na casa e a gente já começou a ver o espaço ali, como que ia ser o layout, que eu já tinha planejado, né? Mas óbvio que é bem diferente de você estar no lugar pessoalmente, né? E à medida que as coisas iam chegando, eu ia tendo um pouco de noção de como que eu ia colocar cada coisa, porque de olho, assim, gente, é muito difícil, pelo menos pra mim, pra eu ter noção se algo cabe ou não. Eu percebi nesses últimos tempos da mudança que realmente não dá pra confiar. Pois enfim, chamei alguém pra instalar as minhas prateleiras pra mim, pra eu colocar minha TV e pra eu colocar algumas decorações. E logo também o meu armário tava montado e agora só faltava esperar minha cama chegar. Então comecei a organizar todas as coisas, também limpar, né, os meus móveis que tava precisando. E a minha técnica foi a seguinte, gente: como o quarto era pequeno, eu precisava de espaço pra organizar as coisas. Eu peguei tudo que era de armário e já coloquei direto no armário, porque aí ia me liberar muita caixa, ia liberar muito espaço e eu ia poder conseguir realmente trabalhar nas coisas, tipo organizar a minha estante de K-pop, a minha mesa, etc. A minha internet não tinha chegado ainda, mas eu peguei a minha assistente virtual
e coloquei ela no Bluetooth no meu iPad para eu ouvir uma musiquinha enquanto eu organizava, gente, porque eu sabia que ia demorar e também porque ajuda a me distrair. E como vocês viram, gente, dessa vez eu já vim preparado para esconder os meus fios, porque se tinha uma coisa que me incomodava no meu outro quarto era a quantidade de fio que eu tinha. E outra coisa que me ajudou na hora de organizar foi abrir todas as caixas para eu ter uma noção de tudo e não acabar organizando as coisas sem lembrar que tinha uma outra coisa para eu também organizar ou colocar em certo lugar. E isso me ajudou um pouco a meio que organizar tudo de forma linear, sabe? E não fazer as coisas esquecendo que existem outras coisas para ocupar aquele espaço. Embora essa estante de K-pop tenha sido meio que um jogo rápido, eu acabei tendo que mudar ela algumas vezes por conta dessa estante ser meio velhinha. Eu tenho que colocar bastante peso e sustentação na parte de baixo para ela não virar para frente, porque meus pais têm uma igualzinha dessa e já aconteceu dela cair para frente, porque eles colocavam muito peso. Não é o meu caso, tá, gente? Eu me preparei, né, e coloquei pouca coisa, realmente só as coisinhas de K-pop, mas futuramente meu pai vai prender para mim, né, vai parafusar na parede e tal. Prendi esse negocinho aí que eu uso para colocar as minhas pelúcias e também coloquei algumas pelúcias maiores e os meus bonequinhos em cima dessa estante. E obviamente, né, a melhor parte que é eu arrumar a minha mesa, a parte que eu tava mais esperando e é que eu simplesmente, gente, eu não conseguia mais aguentar esperar ter que arrumar essa parte, porque eu gosto muito da minha mesa, do meu ambiente e tal, e eu tava morrendo de ansiedade pra essa parte. Eu deixei até ela pro final, né, pra fazer uma coisa bem especial. E pra finalizar de verdade, eu peguei essa outra parte do meu armário e coloquei as coisinhas da minha loja, né? Como eu fazia na casa anterior. E a minha organização foi focada em colocar as coisas de uma forma fácil para quando eu fosse para eventos, né? Então, tudo em gavetinhas, os meus organizadores que são para eventos também todos juntos, preparados para só colocar dentro de uma mala, de uma bolsa e ir pro evento. E a princípio, antes da minha cama chegar, eu tava organizando dessa forma, né? E aqui tá um pouquinho da minha penteadeira como ficou no banheiro. Mas indo pro meu quarto, algumas coisas mudaram depois. Logo depois desse vídeo aqui vai sair um tour pelo meu quarto atualizado pra vocês verem o que mudou. Mas algumas coisinhas assim eu acabei mudando na estante, na prateleira. Coloquei algumas coisinhas a mais, umas decorações e tal. Mas é isso. Assim que ficou, depois que eu organizei tudo, depois que a minha cama chegou, eu achei que ficou bem legal. Eu dei uma leve modificada ali em algumas coisinhas, como eu disse pra vocês, realmente por uma questão de conveniência e tal, mas na minha opinião eu acho que ficou muito bonito e logo vem um tour bem detalhado pra vocês. E é isso, gente. Tchau! Ei, você! Tá sabendo da novidade aqui do canal? A gente tem a função de Seja Membro, onde você pode ter vários benefícios e vantagens. Por R$ 7,99 você vira um kitinho. Ganha um selo de fidelidade ao lado do seu nome, que vai aparecer em comentários de lives e vídeos, além de emojis exclusivos para usar quando comenta. E falar em comentários, membros de qualquer nível são respondidos primeiro e sempre ganham um coração. E nesse plano você vai ter acesso a vídeos e shorts antecipadamente. No final dos vídeos vai ter um agradecimento especial pra você. Já por R$ 11,99 você vira o kitinho VIP, ganha tudo isso mais um cupom vitalício limitado de 10% off em qualquer compra da loja. Você também vai ter acesso a um servidor do Discord exclusivo, onde você vai poder conversar comigo por chat e texto. Seja membro!